Depois de quase 2 anos de espera, chegamos à segunda temporada de essa que é uma das minhas séries favoritas da Netflix. Love, Death and Robots estreou em 2019, meio que despretensiosamente, ninguém esperava muita coisa e de repente impactou muita gente, inclusive a mim. Eu gostei demais da primeira temporada, a gente até colocou em 2019 como uma das melhores séries daquele ano. Eu gostei muito, por mais que em algumas daquelas animações eu não gostasse tanto assim. A primeira temporada eram 18 animações e com isso uma ou outra mais fraca, até por serem animações mais curtas, eu acho que não impactavam tanto quanto talvez tenham impactado nessa segunda temporada. Porque aqui são apenas 8 animações e cada uma que fica um nível um pouco abaixo pesa mais. Ou talvez o que mais pesou para mim negativamente, ainda que eu tenha gostado da segunda temporada, é talvez a falta de uma experimentação maior ou uma falta de uma diferença maior entre as animações, principalmente no que diz respeito à tecnologia. Lá na primeira temporada, o que era muito interessante é que uma animação era muito diferente da outra. Os traços, muitas animações 2D, por exemplo, ou outras que puxavam mais para um cartunesco. Aqui, nessa segunda temporada, a gente tem já aquele foco maior na qualidade quase super realista, esse 3D quase realista que vende muito mais, e isso não é um demérito, mas eu queria ver um pouco mais dessa diferenciação entre uma animação e outra. Quando terminava uma animação e começava a seguinte e tinha mais ou menos o mesmo traço ou o mesmo foco na realidade, eu acho que isso pesou um pouco negativamente para mim, mais até do que uma ou outra história que não me cativaram muito. Ainda assim, eu gosto da segunda temporada no geral, por mais que ela seja mais fraca que a primeira, e por isso eu vou passar aqui meio que rapidamente por cada um desses episódios. Esse vídeo não é uma crítica, até porque eu já falei isso anteriormente, é muito difícil criticar curtas, né? Aqui a gente vai ter uma antologia, então vão ser vários mini curtas. São histórias que, na maioria das vezes, com mais tempo poderia ter mais desenvolvimento, poderia melhorar o conteúdo das animações, a narrativa das animações, mas ainda assim a gente tem esses mini curtas aqui, né? Na verdade, esses curtas, e é muito difícil analisar. Então eu acho que Love, Death and Robots é uma daquelas séries que cada animação, cada curta animação aqui vai impactar cada uma das pessoas diferentemente, e é o que eu vou tentar passar aqui, passando rapidamente por cada um deles, focando, claro, naqueles que eu gostei mais. Então, começando pelo primeiro episódio, ou pelo menos o primeiro episódio pra mim, porque eu não sei nessa segunda temporada, mas na primeira tinha muito aquele negócio de, pra cada uma das pessoas que ia assistir, vinha os episódios numa ordem diferente. Para mim, o primeiro episódio é o do atendimento automático ao cliente, que é talvez para mim a animação mais fraca, não me pegou definitivamente, até porque o tema eu acho que debatido aqui já é muito batido. Então essa ideia do controle das máquinas por meio de uma inteligência artificial, e é algo já muito comentado, como por exemplo um aspirador de pó pode se conectar com outras inteligências artificiais e começar a dominar o mundo, dominar a vida dos humanos. Eu acho que essa animação ela seria interessante se ela fosse feita talvez há 10 anos, há 15 anos. Eu acho que hoje em dia já é uma temática muito batida. Tem uma outra sacada que eu gostei dentro da animação, por exemplo, como ela satiriza um pouco aquela ideia do heroísmo, do patriotismo e também do armamento dos Estados Unidos em um momento muito específico aqui da animação, mas no geral eu achei ela ok, mas com uma temática já bastante batida. E gosto até dos traços da animação, né? Aqui que a gente vai ter um 3D que não busca tanto a realidade, então a gente vai ver, por exemplo, os personagens com uma cabeça muito grande, um bracinho muito pequeno. Eu gosto disso, talvez seja o que eu mais goste dentro dessa animação. A segunda, pra mim, é Gelo, a única, se eu não me engano, 2D dessa segunda temporada, e também não me pegou tanto assim. Eu gostei muito dela visualmente, como ela vai trabalhar as cores principalmente, então uma escuridão ali naquele local, é uma animação bem pequena, né, até em tempo e tal, mas como ela vai conseguir visualmente trabalhar muito bem a diferenciação do escuro para as cores mais fortes que vão aparecer. Muito bonita visualmente, os traços eu acho bastante interessante. Não tenho nenhuma crítica, eu acho que a nenhum dos traços aqui, a nenhuma das animações em questão de qualidade,
mas eu achei a história aqui bem fechadinha, mas bem pequenininha, poderia ampliar um pouco mais. Eu acho que é um daqueles casos que com mais tempo teria um desenvolvimento melhor. A terceira já é para mim uma das minhas favoritas, também uma das mais realistas, é realmente impressionante toda a questão visual, a questão dos detalhes, que é Esquadrão de Extermínio, e também é uma das que trazem uma discussão ainda mais interessante. Então aqui a gente vai falar bastante sobre a vida eterna, a busca, né, das pessoas, a busca do ser humano por viver cada vez mais. Também essa ideia aqui que é uma sociedade bastante futurista, eu acho bem interessante como é abordada a questão dos filhos. Ao mesmo tempo, é uma animação bastante adulta, que tem um lado da violência, por mais que não seja uma violência gráfica, mas é uma violência sugerida, muito bem sugerida, com o uso de um raccord aqui, que é muito bem feita, e ao mesmo tempo que se cria desigualdades que estão presentes na nossa sociedade, só que aqui são desigualdades adaptadas àquele mundo futurista, com aquela lógica daquele universo. Gostei bastante, gosto também dos dilemas do protagonista aqui, eu acho bem interessante, e no geral essa foi uma das animações que melhor funcionou para mim. Gosto também da quarta animação, que é Snow no Deserto, uma animação que no começo a gente sabe muito pouco sobre ela. Outra, talvez a mais realista de todas aqui, que tem um protagonista que a gente vai descobrindo aos poucos, uma personagem que vai ajudar esse protagonista, que também a gente vai descobrir aos poucos sobre ela, e é uma animação bem direta, então vai ter uma busca, aquele personagem sendo perseguido, vai voltar a trazer algumas dessas discussões também sobre a vida eterna, ou até sobre como o ser humano vai funcionar em uma sociedade onde não tem muitas leis e tem algo muito valioso ali em disputa. Não vou falar muito mais do que isso. Gostei dessa animação, tanto tematicamente, como ela é desenvolvida visualmente, como é trabalhada a mise-en-scène aqui, achei uma das mais interessantes. Para mim, a terceira e a quarta foram as duas melhores. Já a quinta é Grama Alta, mais uma que eu gosto visualmente, mas é uma animação que eu nem vou comentar muito sobre ela. Eu acho que é uma daquelas animações que poderia se favorecer se tivesse mais tempo de desenvolvimento. Tem algo que instiga bastante a gente aqui, mas o fechamento não é tão satisfatório, pelo menos não foi tão satisfatório assim para mim. A sexta é Pela Casa, talvez a mais curta, ela é bem fechadinha mesmo em uma situação de Natal, como se fosse um conto assustador de Natal. Eu acho que dentro da lógica dela, ela funciona, por mais que não tenha me cativado tanto assim, mas eu acho que pela proposta dela, ela acaba funcionando bem e traz uma subversão que eu achei interessante. A sétima é outra bem fechada dentro dela mesmo, que é Gaiola de Sobrevivência, que tem ali o Michael B. Jordan tentando sobreviver. Traz um pouco desse debate, dessa relação ser humano-máquina, mas é em um escopo muito menor, a gente conhece muito pouco, eu acho que poderia se favorecer se a gente conhecesse mais até daquele personagem, do universo dele, mas funciona como uma animação curta de sobrevivência e a gente vai ver o que esse protagonista vai ter que fazer para sobreviver. Ainda assim, é mais uma que eu acho que o final se resolve de uma forma muito fácil, mais uma que com mais desenvolvimento funcionaria ainda melhor, mas no geral eu gostei dessa daqui. E a última é a mais filosófica de todas, que vai buscar debater a humanidade. Não falei, né? A sétima também vai por um lado muito mais realista. Essa oitava também tem uma pegada de um 3D mais realista, que é a animação do Gigante. E vai trazer alguns debates interessantes aqui para, acho que a sociedade como um todo. Talvez em uma obra mais longa, o off me incomodaria, né? Como ela é trabalhada tudo sobre a perspectiva de uma pessoa narrando o que ela pensa, mas eu acho que por ser um curta animação, essa lógica funciona. Não chegou a me impactar tanto filosoficamente como ela pretende, mas eu acho que ela funciona dentro dela mesma. Então, no geral, essas são as 8 animações. Eu vou dar uma nota 7, gostei da terceira e da quarta, gostei bastante das duas. Não teve nenhuma que eu desgostei, mas eu acho que quase todas elas poderiam se favorecer com um pouco mais de desenvolvimento. Eu acho que também o impacto da temporada passa muito por ela ser mais curta. Eu acho que se tivessem mais animações, e talvez mais umas 2 ou 3 super empolgantes, o peso dessa segunda temporada seria um pouco maior, como foi na primeira temporada, que, como eu disse lá no começo,
tinham algumas animações mais fracas, as animações que não se resolviam tão bem, mas tinham outras tão impactantes que no geral o saldo era mais positivo. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa segunda temporada, como vocês se conectaram com elas, quais foram as suas animações favoritas da segunda temporada. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica aqui embaixo para conhecer o nosso clube de membros. Agora a gente tem um clube de membros do 16mm, vai ser muito legal essa interação com vocês, tentando compartilhar o conhecimento que a gente tem para passar. Por hoje é isso e corta!